eu vou começar, né, contando um pouquinho de história para vocês. Aliás, é justamente por isso que eu pedi que vocês dessem uma olhada na aula que eu dei na semana passada, né, na live que eu fiz semana passada no Insta. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né? Eu sei que vários de vocês assistiram lá ao vivo, na qual eu faço um passeio assim histórico para mostrar assim quais foram os processos que levaram ao desenvolvimento do conceito de função, né? E por que que isso é tão relevante quando a gente fala de cálculo? Porque o cálculo diferencial integral, essa teoria, né, que a gente estuda hoje, ela surgiu, né, os seus elementos eles surgiram a partir da necessidade de se dar respostas a questões ligadas ao movimento. Então, nessa aula que eu fiz semana passada, eu falei bastante sobre isso, enfatizei bastante esse aspecto do movimento como sendo a questão fundamental que levou ao desenvolvimento da ideia de função, né? E função é uma ferramenta, é um objeto matemático que serve como uma ferramenta para estudar os movimentos, né? A gente pode dizer que a matemática ela fundou toda uma área, toda uma teoria para tratar de dar um estudo profundo acerca da ideia de movimento, né? Aqueles movimentos que podem ser tratados matematicamente, que são aqueles movimentos regulares que envolvem variáveis que podem ser quantizadas, né? Sempre que a gente se depara com movimentos assim, né? Por exemplo, é, a distância percorrida por um objeto em termos do tempo, né? É um movimento que envolve uma interdependência de duas variáveis, nesse caso tempo e distância, e ambas podem ser quantizadas. Então, a matemática vai se preocupar com problemas com movimentos desse tipo. E a área que se fundou, né, que se estabeleceu para se dedicar inteiramente ao estudo dos movimentos é justamente o cálculo diferencial integral, né? O que a gente vê no cálculo 1 é claro que assim, é o primeiro contato com essa teoria, né? A gente não esgota o cálculo diferencial integral com a disciplina de cálculo 1, né? Mas é a iniciação, né? A essa área do conhecimento, essa área da matemática. E então, o que motiva tudo que a gente estuda no cálculo é a realidade do movimento e o fato de que queremos entender o movimento das coisas. É isso que motiva esse desenvolvimento, né? E quando a gente olha para a história, né, eu falei um pouco naquela aula sobre funções, sobre o desenrolar, né, de desenvolvimento de ideias que começou lá nos filósofos pré-socráticos e foi percorrendo, né, o fluxo histórico. Mas dentro desse processo há um marco, há um ponto assim que marca uma mudança total de paradigma na própria forma de se fazer ciência. E isso acontece ali pelo século XVI. E assim, essa quebra, né, de paradigma, essa quebra de modus operandi de se fazer ciência, ela é devida principalmente à figura de um camarada, um italiano, que vocês certamente já ouviram o nome dele, um sujeito chamado Galileu Galilei. Vocês já ouviram falar de Galileu Galilei? Esse nome é familiar para vocês? Já, né? É um nome bem conhecido, né? E, bom, o que que muda, né? Como era antes de Galileu e o que que muda a partir de Galileu quando a gente fala de ciências e desenvolvimento científico? Basicamente, a ciência antes de Galileu, ela era pautada na chamada filosofia natural, aquela inaugurada pelos pré-socráticos, Tales, Heráclito, né, todos aqueles nomes, Pitágoras, que eu mencionei para vocês, e continuada ali por Aristóteles, Sócrates e outros, né? E o método, né? O método científico, né? Que foi inaugurado pelos gregos,
é um método, a gente pode dizer que é um método reflexivo, analítico, né? Que consiste basicamente no seguinte: nós contemplamos algo, nós observamos alguma coisa, algum fenômeno, nós refletimos sobre aquilo que observamos através dos nossos sentidos, e a partir disso nós extraímos conclusões. Então, a partir de uma observação, a partir de um contemplar dos fenômenos, e depois de uma profunda reflexão, nós emitimos conclusões. Então, por exemplo, a teoria do geocentrismo, ela é uma teoria que é fruto desse método científico, né? E por quê? Porque, olha, nós, né, vamos nos colocar ali, lá, antes de Cristo, lá na posição dos filósofos gregos. Eles paravam e observavam. O método científico era esse: observar, e a partir dessa observação a gente reflete, a gente pondera, a gente usa a nossa razão, né, para inferir a verdade acerca das coisas. E ora bolas, eu observo, eu levanto de manhã e eu observo que o sol nasce e ele percorre todo um caminho até, até desaparecer no horizonte no final do dia. No dia seguinte ele vai fazer a mesma coisa, e depois de novo e de novo. Essa observação, seguida de uma profunda reflexão, leva à conclusão lógica, entendo que é uma conclusão lógica, de que o Sol, assim como as estrelas, os corpos celestes que nós observamos aqui, estão constantemente girando ao nosso redor. É bastante lógico tirar essa conclusão. E o geocentrismo ele nasce a partir desse modelo científico, né, que era o modelo da época, né? E esse modelo ele vai ser seguido, ele vai ser utilizado, a ciência será feita a partir desse modelo. Medicina, por exemplo, ela nasce a partir desse modelo, né? E ela se desenvolve a partir desse modelo, assim como todas as áreas da ciência, né? E é assim que vai ser até chegarmos nesse período, né? Século XV, século XVI, quando vai acontecer uma mudança de paradigma, que é inaugurada em grande medida por Galileu Galilei. O que Galileu vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, não basta apenas observarmos, refletirmos e tirarmos conclusões. A gente precisa experimentar as coisas. A gente precisa é, forçar essas coisas a passarem por testes, por provas, para ver se elas se sustentam. Então, por exemplo, beleza, eu observo o movimento, né, que o Sol percorre ao longo de todo o dia. E a partir desse movimento, após refletir, eu chego à conclusão de que, olha, legal, o Sol gira em torno da Terra, né? Mas a gente precisa se questionar e, pô, será? E, e a partir desse questionamento, experimentar. Ok, vamos fazer então testes. Vamos tentar provar isso de alguma forma por meio de experimentação, por meio de testes de qualquer forma que seja, e aí entra a engenhosidade humana de tentar bolar esses testes, essas provas, de que então vamos ver se o geocentrismo se sustenta. Vamos ver se ele passa pelo crivo de uma prova, de uma dedução, de uma experimentação que irá comprová-lo. E o fato é que não se comprovou, como nós sabemos, né? De fato, aquilo era aparente, né? Aquele movimento que se observava era aparente, e essa foi uma conclusão que Galileu, uma conclusão geral a que Galileu chegou, que foi a seguinte: olha, se você tem dois objetos que se movimentam e, e então, a partir do ponto de vista de um deles, é impossível você dizer quem está se movimentando em relação a quem, né? Porque há muito de referencial, há muito de, né, do ponto pelo qual você está observando aquilo, né? E ele vai assim efetuar uma série de experimentos e fazer uma porção de descobertas a partir desses experimentos. E um dos
que Galileu fez e que ficou mais famoso foram experimentos para entender como acontecia o movimento de queda livre. Né? Queda livre, né, é pegar um objeto e soltar. Né? Se eu solto esse objeto, ele vai estar sofrendo unicamente a ação da força gravitacional, com um pouquinho de resistência do ar, e fato é que ele vai cair. Né? E, e a preocupação de Galileu, né, uma delas, era tentar modelar esse movimento. Né? Como a gente poderia modelar esse movimento de queda livre? Né? E ele fez isso por meio de experimentação. E foi simplesmente incrível a precisão que Galileu chegou da lei que nós conhecemos hoje, que rege movimentos de queda livre, apenas com seus experimentos. Então é por essa razão que Galileu ele é conhecido, por exemplo, como o pai da ciência moderna, né? Porque ele realmente inaugurou um novo método para se fazer ciência, que era aliar experimentação a uma dedução teórica condizente, coerente e que comprove ou desminta aquele fenômeno, aquela conclusão, aquela tese que se quer defender. Desde então, esse é o método que a gente usa em ciência, né? Que foi inaugurado em grande medida por Galileu Galilei. Então, ali nesse momento há essa quebra de paradigma. E é mais ou menos nesse momento também que se a gente está preocupado em estudar movimento, é claro que a gente vai se interessar por questões relacionadas à velocidade, aceleração. Né? O próprio Galileu estudou muitos movimentos chamados uniforme, né? Aqueles que têm velocidade constante, e aqueles uniformemente variados, que têm aceleração constante, dos quais, aliás, queda livre é um exemplo, né? Ele vai trabalhar nessas questões, mas fato é que a noção de velocidade e de aceleração, ela começa a ganhar um papel crucial. Se eu quero entender o movimento de algo, isso vai passar necessariamente pela velocidade, por estudar a velocidade, é, talvez aceleração também. Então essas questões começam a ficar no centro dessa discussão. Né? É desse ponto de vista que a gente parte. Pois bem, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui eu coloquei só um textinho, uma página que eu encontrei lá do Instituto de Física da USP, que eu achei bem interessante. Né? Tem uma frase aqui que eu gostei de Galileu, eu queria ler para vocês. Aqui é um pouco do que eu estava falando para vocês, né? Pode-se dizer que Galileu marcou a transição da filosofia natural da antiguidade ao método científico atual. Segundo Galileu, o universo é um grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, mas que não se pode compreender antes de entender a língua e os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Ou seja, para Galileu, a linguagem matemática é fundamental para a explicação dos fenômenos naturais. Então essa é a visão, né, que Galileu tem a respeito da matemática. Então, para ele, se queremos explicar de maneira precisa, né, os fenômenos naturais, a gente vai ter que fazer isso através da matemática. E a lei que Galileu encontrou para o movimento de queda livre, vocês estão conseguindo enxergar aí esse slide do Jamboard? Tá dando para visualizar? Aqui eu coloquei aquela que foi a lei que Galileu encontrou por meio de experimentos. Então aqui é assim, você tem um objeto que é solto no ar, e uma vez solto, ele percorre um movimento vertical em direção ao solo. Nessa lei aqui que vocês estão vendo, né, y igual a 16t ao quadrado, y representa a distância percorrida pelo objeto depois de t
de um tempo t. Aqui, y é medida em pés, que era a medida que Galileu utilizava, né? Aliás, percebam como as medidas, elas estavam muito ligadas, essas medidas mais antigas, né? Elas estão muito ligadas a partes do nosso corpo, né? Porque é intuitivo medirmos através de coisas que estão acessíveis, né? E o que está mais acessível para a gente é o nosso próprio corpo. Então, a medida em pés, ela nasce assim. É literalmente contar quantos pés cabem, né? Era assim que Galileu media. A lei que ele estabeleceu foi essa. Essa não era a notação que Galileu utilizava. Essa notação, essa álgebra, essa notação algébrica que a gente está usando aqui, que é representando distância pela letra y, representando o tempo pela letra t, isso daqui é posterior a Galileu. A notação dele, eu na verdade nem sei dizer para vocês direito como era. O próprio símbolo de igualdade não existia, para vocês terem uma ideia. Então, isso daqui era bem diferente. A forma dele de expressar isso era bem diferente, muito mais complicada, muito ruim de se entender. Era horrível. A notação de matemática da Idade Média ali, nesse período, até um pouquinho depois, ela é muito ruim, muito ruim. Então aqui eu já estou usando uma notação moderna para a lei que Galileu descobriu. Então, ele dizia o seguinte, que se y é a distância percorrida por um objeto em queda livre, e t é o tempo percorrido nesse percurso, então a distância e o tempo estão relacionados por essa lei. Basicamente, o que ele descobriu foi que a distância é proporcional ao quadrado do tempo e a constante de proporcionalidade. Utilizando essas unidades de medida, né, pés para a distância e segundos para o tempo, a constante fica aproximadamente 16. Né? E, bom, essa foi a lei que Galileu descobriu, né? E assim, como eu falei para vocês, ela é muito precisa, muito próxima daquilo que a gente conhece hoje, né? E, bom, a questão aqui que eu queria colocar para vocês é a seguinte. Uma vez que a gente se apropria dessa lei de Galileu, vamos nos colocar lá naquele momento ali, né? Então, Galileu encontrou, né, essa lei, que representa a distância percorrida por um objeto em queda livre em função do tempo, em termos do tempo. A pergunta que a gente vai querer responder a partir de agora é: o que podemos dizer da velocidade desse objeto em queda livre, ou qual seria a velocidade desse objeto em queda livre em função do tempo? Né? E aí, para responder essa pergunta, a gente vai precisar... deixa eu descompartilhar aqui um pouquinho. A gente vai precisar dizer, né, de que tipo de velocidade a gente está falando. Né? Porque quando a gente fala de velocidade, aquilo que é mais assim... que é mais intuitivo, né, que foi o primeiro tratamento que se deu dessa noção de velocidade, né, porque qual que é a ideia filosófica de velocidade? É o quanto a posição de alguém, o quanto a distância varia, né? Então, quando a posição de alguém varia, se eu estou saindo do meu lugar, é porque eu tenho velocidade. Então, a velocidade seria meio que medir o quanto está variando. Como é que a gente faz essa medida? Bom, faz uma média entre o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto naquele percurso. Né? A isso nós daremos o nome de velocidade média, certo? Então, velocidade média, por definição, né, assim, o conceito de velocidade, ele é justamente isso, é saber quanto variou a posição num determinado intervalo de tempo. Então, é literalmente fazer a posição final menos a posição inicial e dividir pelo, é, pelo, pelo tempo gasto. Ou, né, se você está marcando com um cronômetro, por exemplo, ligou o cronômetro e faz a diferença desse tempo aqui até o tempo final do percurso. Parou o cronômetro, faz essa diferença. Essa é a variação do tempo, o quociente.
da variação da posição pela variação do tempo é o que a gente vai chamar de velocidade média, né? Se ao invés de fazer a diferença de posição, a gente fizer a diferença de distância, então a gente vai chamar isso de velocidade escalar média, né? Mas ali pelo século XIV, mais ou menos, começou a nascer, né, o conceito de velocidade instantânea. O que seria velocidade instantânea? Bom, se a gente entende que existe, da mesma forma como existe a grandeza à distância, e a distância ela é algo tal que, para cada instante de tempo, eu associo uma distância, né, para um objeto em movimento, então há que se ter a mesma coisa no que se refere à velocidade, ou seja, a gente deve ser capaz de dizer qual é a velocidade de um objeto, não apenas em intervalos, mas num dado instante de tempo. Ou seja, para um dado instante de tempo, qual é a velocidade desse objeto naquele instante, né? Da mesma forma como era com a distância, né? Aquela expressão, por exemplo, do Galileu, né? Y igual a 16t ao quadrado. Para cada instante de tempo que a gente colocar ali, se a gente substituir aquele valor de t, o resultado de y vai dar a distância percorrida até aquele exato instante de tempo. Não é uma média, não é, é algo pontual, né? E, e eles começaram a perceber que, poxa, a gente não tem por que não poder falar de velocidade também em instantes de tempo. E aí começa a nascer essa ideia de velocidade no instante. Só que tem uma pequena dificuldade aí. A gente tem condições de calcular a velocidade média. Dados quaisquer dois instantes de tempo, eu calculo a velocidade média entre esses dois instantes, né? Mas como calcular velocidade instantânea? Como calcular a velocidade num determinado instante, certo? Essa é o desafio que se propõe, e é isso que esse pessoal aí, a partir desse momento, né, século XVI, XVII, é aí que vai entrar Newton, é aí que vai entrar Leibniz, tentando resolver problemas dessa natureza, né? Não apenas esse tipo de problema, mas também problemas dessa natureza. Dado, por exemplo, uma lei que descreve a distância percorrida por um objeto em função do tempo, como determinar a velocidade em qualquer instante de tempo dado. Me digam se o que eu disse até aqui fez sentido para vocês, se está claro. Se não, se vocês têm alguma pergunta a fazer, se tem algo que vocês gostariam de perguntar nesse sentido. Beleza. Por hora, eu só preciso que vocês consigam sentir isso. Por exemplo, quando a gente está num carro, né? E a gente olha, o carro está em movimento, a gente olha para o velocímetro. O velocímetro diz lá, não, esse carro está a 60 quilômetros por hora. Aquele 60 quilômetros por hora que está sendo marcado ali no velocímetro, aquilo é velocidade média ou é velocidade instantânea? O que vocês acham? Velocímetro marca a velocidade média ou marca a velocidade instantânea? A Murilo está dizendo instantâneo. A Murilo também. Sim, a velocidade que o velocímetro marca é a velocidade no instante. Então, assim, velocidade é uma grandeza, é um tipo de variável que faz sentido a gente pensar nela em termos instantâneos. O que significa essa palavra instantânea, né? Vem de instante. Dizer qual é a velocidade naquele instante, quando o tempo era 1 segundo. Né? A percorridos 1 segundo do movimento em queda livre daquele objeto, qual era a velocidade naquele instante em 1 segundo? Não qual era a velocidade média do instante 0 até o instante 1, mas qual é a velocidade no instante 1. Né? O que precisamos agora, nesse ponto, conseguir deixar claro essa naturalidade de que
velocidade é uma grandeza que pode ser pensada em instantes de tempo, ou seja, eu posso pensar em velocidades instantâneas. Isso faz sentido do ponto de vista matemático, ok? Então, entendido isso, a gente vai, é, a gente vai agora tentar responder a seguinte pergunta. Calcule, então a gente sabe qual é a lei que descreve, né, segundo lá o experimento de Galileu, qual é a lei que rege o movimento de queda livre, né, distância em função do tempo. Y igual a 16t ao quadrado. Então o problema que a gente vai tentar resolver agora é calcule a velocidade instantânea desse objeto em queda livre no instante t igual a 1 segundo. Esse é a tarefa que a gente vai tentar fazer agora, tá? Bom, a primeira coisa se eu quero calcular a velocidade instantânea, vamos começar a partir do que a gente sabe. E o que a gente sabe é velocidade média, né? A fórmula da velocidade média, né, o conceito de velocidade média, ele é variação da distância por variação do tempo, né? Então, o problema está claro para vocês? Queremos encontrar a velocidade instantânea desse objeto, cuja lei do seu movimento é essa, no instante t igual a 1. É isso que a gente quer fazer, certo? E para isso, vamos relembrar, né, qual é a expressão que descreve a velocidade média desse objeto. Então, velocidade média, a notação que a gente costuma utilizar, né, é essa daqui. Variação da distância pela variação do tempo, né? Esse triângulo aqui, na verdade, ele é a letra grega delta maiúscula. Então, para quem tinha dito que parecia grego, né, parece mesmo, né? Essas letras aqui são... Boa parte delas vai ser grega, né? Então, esse símbolo, né, essa letra grega maiúscula delta e uma variável na frente, a gente usa para representar variação de algo, né? Vitor, está explicado, né? Pois é, então não estranhe que pareça grego, né? Porque, né, tem muito de grego mesmo. E então a gente usa essa notação. Essa notação está dizendo que a velocidade média ela é a variação da distância dividido pela variação do tempo, né? Se há uma variação da distância em função do tempo, então haverá uma velocidade média. Agora, como é que a gente calcula essa variação da distância, né? Qual é a expressão para isso? Suponha que essa variação aí do tempo, né? Vamos olhar para esse ΔT como sendo a quantidade de tempo que foi percorrida, tá bom? Então, eu vou deixar esse ΔT representar a quantidade de tempo que passou, né? Como é que a gente calcula a variação da distância, né? Bom, a quantidade de tempo que passou a partir de quanto, né? Como a gente quer calcular a velocidade instantânea no instante 1 segundo, então eu vou considerar os seguintes dois instantes de tempo. O primeiro eu vou chamar de T1, que vai ser 1. E o segundo instante de tempo, vai ser o seguinte: a partir de 1, eu vou deixar passar uma quantidade de tempo que eu estou chamando de ΔT. Tá? Então, vai ser 1 mais essa quantidade de tempo ΔT aqui. Ok? De modo que, assim, quer saber qual foi o tamanho desse intervalo de tempo? É só fazer a diferença desses dois, né? 1 mais ΔT menos 1 dá o ΔT. Então, o ΔT aqui para mim representa justamente o intervalo de tempo que passou, a partir de 1 segundo até esse instante 1 mais ΔT. Ok? E como é que eu calculo a variação da distância? Bom, é fazer a distância que ele percorreu lá no instante final menos a distância que ele percorreu no instante inicial, né?
o instante final aqui é o meu T2, o instante inicial é o T1. Portanto, isso aqui seria y, né, de 1 mais ΔT menos y de 1. Né? É assim que a gente calcula a variação da distância. Eu vejo qual era a distância no instante final, qual era a distância percorrida no instante inicial e faço a diferença para descobrir qual foi a variação naquele intervalo de tempo. Ok? Isso aqui dividido por ΔT. Com essa fórmula, dado qualquer valor para ΔT, eu consigo descobrir qual foi a velocidade média entre os instantes 1 e 1 mais ΔT. Se a gente quer calcular velocidade no instante t igual a 1 segundo, quanto deveria ser o ΔT nessa fórmula? O Guilherme está dizendo que é zero. Vocês concordam? Concordam com o Guilherme que tem que ser zero? Se eu quero calcular, né? Se eu quero calcular a velocidade no instante 1, então é como se eu quisesse fazer a velocidade média de 1 até 1, né? Quer dizer, eu não quero sair do 1, né? Eu quero ficar ali. Só que para isso o ΔT teria que ser zero, né? Então, bom, beleza, eu tenho a fórmula aqui da velocidade média, faça então ΔT igual a zero nessa expressão. Agora, quanto que dá essa velocidade média quando o ΔT é zero? Quanto que dá aquilo ali? Ó, o Nicolas está dizendo, mas se colocar zero, como fica a divisão, né? Pois é. Ó, o Júlio está dizendo, não dá para fazer, né? O Guilherme falou assim, ó, dá zero dividido por zero, né? Por que que dá zero dividido por zero? Porque só, se você faz ΔT igual a zero, aqui em cima vai dar y de 1, que é, no caso, 16, né? Menos y de 1, que é 16 também. Então vai dar 16 menos 16, zero em cima. Dividido, se ΔT é zero, zero embaixo. Zero dividido por zero, quanto que dá? A gente até chegou já a abordar essa questão lá no começo, uma das primeiras aulas que a gente fez aqui, né? O Guilherme está dizendo para a gente, é uma indeterminação. Zero dividido por zero não ganha um sentido, a gente não consegue dar um sentido matemático para isso, né? O conceito de divisão não permite que o zero ocupe o denominador. Não faz sentido, né? E quando a gente tem zero em cima dividido por zero embaixo, essa expressão ela é o que a gente chama de indeterminação. Não é algo que se possa determinar, né? E aí, bom, vocês já começam a perceber onde entra a dificuldade de se falar de velocidade instantânea. Velocidade média, ó, tranquilo. Me dá 2 instantes de tempo que eu calculo qualquer velocidade média que vocês queiram. Mas como calcular a velocidade instantânea, já que na velocidade instantânea o ΔT teria que ser zero, e isso me dá uma indeterminação? É justamente essa dificuldade que eles perceberam rapidamente, né? É contra esse tipo de dificuldade que Newton vai lutar boa parte dos seus estudos que levaram ao desenvolvimento do cálculo, né? Leibniz também, né, eles trabalharam independentemente, simultaneamente, e ambos desenvolveram as ideias do cálculo, né, e temos contribuições de ambos para essa teoria, mas era essa dificuldade que Newton enfrentava. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas Newton desenvolveu as suas principais ideias do cálculo 1, do cálculo, né, do cálculo diferencial, num período de pandemia e isolamento social. Vocês sabiam disso? E o cálculo nasceu num ambiente muito parecido com o nosso. Era o período da peste negra, né, que ficou bem famoso na história, né? Aliás, a história vai ser assim, né? Olha, né, lá no século XVII a gente teve a peste negra, né? No século XXI tivemos a peste do Covid-19, né? Vai ser assim.
E, enfim, né? Foi nesse cenário que ele trabalhou algumas das suas principais ideias e criações, né? Mas o problema que eles enfrentavam era esse que a gente tá encontrando aqui. Ó, a Rafaela está perguntando, o delta t será sempre zero? É assim, por um lado, se eu quero calcular velocidade instantânea, ele teria que ser zero. Por outro lado, ele não pode ser zero, porque colocar ΔT igual a zero me dá uma indeterminação matemática. Não dá para usar essa fórmula para calcular a velocidade instantânea, essa é a conclusão. Então, a gente volta para a nossa pergunta. Tá, mas eu queria calcular a velocidade instantânea, aqui no caso em 1 segundo. E aí a pergunta da Rafaela, tá, mas como calcula? Né? Então, vou tentar conduzir vocês aqui para o que foi, né, mais ou menos aí o caminho que esse pessoal trilhou até essa ideia de um método para calcular velocidade instantânea ficasse estabelecido. A Evelyn está dizendo, vamos ter que partir para limites. Sim, a resposta final vai estar aí. Né? Mas, tá, o que eu tenho é a fórmula da velocidade média. E o que eu sei é que eu só posso calcular a velocidade média para valores de ΔT diferentes de zero. Não pode ser zero. Né? E o que fazer, então, a partir daí? Né? Bom, a ideia aqui, né, assim, a ideia mais primitiva, mais intuitiva para tentar responder esse tipo de pergunta, ainda com aquele pensamento de Galileu de se fazer ciência, que é na base do experimento, é na tentativa e erro, tenta sim, e depois você tenta melhorar, e é nesse espírito que a gente vai encontrar o primeiro método para tentar responder essa pergunta. Que é o seguinte, bom, o ΔT não pode ser zero, isso está claro para todo mundo. Mas se ele for diferente de zero, isso aqui não vai ter problema. E não importa se ele é diferente de zero, mas ele está perto de zero. Continua fazendo sentido a fórmula. Ou essa fórmula dá problema se eu colocar, por exemplo, ΔT igual a 0,1? Tem problema? Eu posso dividir por 0,1? Posso, né? Ó, não tem problema, o Fernando está dizendo. E se fosse 0,001, eu poderia dividir por 0,001? Posso dividir por 0,001? Posso, né? Posso dividir por 0,0001? Claro, né? Eu só não posso dividir por zero. Mas se eu quiser dividir por 0, coloco 1 bilhão de zeros e no final eu ponho 1, eu posso dividir por esse cara. Então a sacada é, se eu não consigo fazer velocidade instantânea, se o se o ΔT não pode ser zero, eu vou calcular a velocidade média entre os instantes 1 e 1 mais ΔT, só que os valores que eu vou pegar para ΔT vão ser cada vez menores. E eu vou olhar para o que acontece para essa velocidade média. Eu vou ver se eu consigo enxergar algum padrão quando eu olhar para essas velocidades médias entre esses dois instantes cada vez menorzinhos. É 1 e 1,1. É 1 e 1,01. 1 e 1,001. 1 e 1,0000 e põe quantos zeros você quiser. E vamos observar para esses valores. Vamos experimentar isso e vamos ver se isso diz alguma coisa. Se isso traz alguma, algum insight, né, de quanto poderia ser essa velocidade instantânea que a gente está procurando. Certo? E lembrem, calcular a velocidade média a gente faz. Dá quaisquer dois instantes de tempo que a gente faz. Então, o exercício que eu vou propor para vocês agora, e... Pô, legal, Vitor. Parece que o texto teórico tá até ficando mais claro. Bacana. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou montar uma tabelinha, sugiro que vocês façam a mesma coisa aí, e nessa tabelinha a gente vai fazer o seguinte, ó.
Aqui eu vou colocar valores para ΔT, valores para ΔT, e aqui eu vou colocar os valores obtidos na velocidade média. Então, por exemplo, se o ΔT for 1, né, se o ΔT for 1, significa que o meu instante T1 é sempre 1, né, porque é onde eu quero calcular a velocidade instantânea. Então, se o ΔT é 1, é porque eu vou calcular a velocidade média de 1 até 2, certo? Então, portanto, a variação de tempo terá sido 1 segundo. Né? E aí aqui a gente vai ver quanto que vai dar a velocidade média. Aqui eu vou pedir para vocês calcularem aqui para mim. A velocidade média desse objeto aí, em queda livre, segundo essa lei, tá dada aqui, entre os instantes t igual a 1 e t igual a 2. Tá bom? Ou só substituir ΔT na expressão para a velocidade média que a gente tem aqui em cima. E aí a gente vai fazer... Bom, vou esperar vocês calcularem isso daí. 48? 48, né? No caso, pés por segundo, Júlio. A unidade medida aqui... eu sei que é força do hábito, né? Mas a unidade aqui é pés por segundo. Então, aqui deu 48. 48 pés por segundo. Se ΔT for 0,1, se ΔT for 0,1, vocês conseguem calcular aí rapidinho pra gente? E eu já vou até completar minha tabela aqui. Vou colocar 0,01, 0,001, 0,0001. E aqui já vai estar suficiente, eu acredito. A hora que vocês conseguirem os valores, vocês já vão colocando aí para mim, que eu vou completando aqui a nossa tabela. 33,6. Aqui. (3,6 pés por segundo). Agora vamos para o próximo. 0,01. 32,16. Então, aqui é 32,16 por segundo. Faltam 2 agora. 0,001 e 0,00032,016. Por segundo. E o último aqui de 0,0001, 32,0016 pés por segundo. Acredito que vocês já perceberam que apareceu um certo padrão aí, né? Perceberam? Sem fazer conta, qual seria a velocidade média para ΔT igual a 0,00001? Sem fazer conta, não bota na calculadora aí agora. Exatamente, né, Júlio? Júlia e Beatriz. É isso aí. Quer saber qual vai ser quando o ΔT for 0, aí você põe 50 zeros e no final põe um 1. A velocidade média vai ser 32,49 zeros e no final 16. Perceberam esse padrão? Ficou claro para vocês? Percebam o caráter experimental disso e percebam como isso é assim, informal. Isso aqui não é... Matemática não é assim, né? O matemático não gosta disso. O matemático gosta das coisas, né, bem fundamentadas, rigorosas, generalizadas e tal, né? Isso aqui é experimento, né? Olha, Yasmin está dizendo, parece que a primeira questão da apostila. A pegada é essa aí, né? É essa mesmo. Então,
o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando superar uma dificuldade aqui por experimentação. E que dificuldade é essa? Eu não consigo fazer ΔT igual a zero na fórmula da velocidade média. Então, se eu não consigo fazer o ΔT igual a zero, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ser cada vez menor. Eu vou tomar ele bem pequeno, cada vez menorzinho, e ver se isso de alguma forma me apresenta algum padrão, se isso de alguma forma me dá uma pista de quanto deve ser a velocidade instantânea em t igual a 1 segundo. Olhando para esse experimento que a gente acabou de fazer, olhando para essa tabela, enxergando esse padrão que apareceu aqui, vocês conseguiriam dar um chute? Olha, eu acredito que a velocidade média no instante t igual a 1 segundo deve ser igual a tal valor. Vocês conseguem dar esse chute? (32), né? Só voltando aqui um pouquinho, a Evelyn está perguntando, pode fazer a conta quando ΔT é igual a 1. Acho que não entendi muito bem na fórmula. Nessa fórmula aqui, para ΔT igual a 1, é isso, Evelyn? Confirma aí pra gente, que a gente faz rapidinho sim. Né? Então, se ΔT é 1, né? Eu vou tirar essa expressão aqui agora. Então, se ΔT é 1, essa fórmula que eu tô apagando aqui, ela vai ficar assim. Ela vai ficar y de 1 mais ΔT. Se ΔT é 1, então é y de 2 menos y de 1 dividido por ΔT é 1, então dividido por 1. Né? Isso vai ser a distância percorrida no instante 2, a gente consegue fazer, porque eu tenho a fórmula da distância. Isso aqui é pontual, é no instante. Né? Então é só trocar t por 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado 4, 4 vezes 16, 64. 64 menos a distância percorrida em 1 é 16. Isso aqui vai dar uns 48 pés por segundo. Certo? Não sei se respondi qual era a sua dúvida. Se não, me dá um ok. Tá bom? Bom, então, voltando aqui, beleza. Voltando aqui, então, a gente olha para essa tabela e tem um valor que salta aos olhos, né? Que a gente começa a perceber que, olha, se essa velocidade instantânea não for 32, eu não sei mais o que é. Né? Tem que ser 32. É isso que a gente percebe. Né? Na verdade, assim, com o espírito da galera que fazia ciência assim, isso aqui para eles é uma evidência mais do que clara para dizer a velocidade média é 32 pés por segundo. Eu não tenho dúvidas disso. Né? É só a gente observar os dados que a gente está apresentando. Isso é uma evidência. Né? Isso não é uma prova, uma demonstração matemática, né? Mas é uma evidência. E no modo de se fazer ciência desse momento, isso aqui, quer dizer, eu quero mostrar para vocês que a velocidade média desse objeto aqui no tempo t igual a 1 segundo, a velocidade instantânea, né, desse objeto no tempo t igual a 1 segundo, é 32 pés por segundo. Como eu faço isso? Apresento a tabela, vai todo mundo olhar assim, nossa, realmente, 32, né? Só que a gente não está nesse ponto de nos contentarmos com isso, né? Porque, beleza, isso aqui é um belo indício de que essa velocidade média vai ser 32. Mas será que a gente não tem algum método que não seja assim tão rude, né? Tão assim, apegado a aspectos experimentais? Até porque, assim, se a gente quiser que isso aqui seja um argumento exato do ponto de vista matemático, quantas vezes a gente teria que repetir até onde teria que ir essa tabela
para a gente matematicamente poder dizer com certeza, olha, é 32. Quantos passos a gente teria que fazer? Teria que ir até o infinito. É só indo até o infinito que a gente poderia dizer de maneira exata, inequívoca, que a velocidade média é 32. Só que a gente não consegue dar infinitos passos. Jamais conseguiríamos dar infinitos passos. O que a gente faz é, a gente dá uma quantidade finita de passos e diz, olha, se a gente pudesse continuar até o infinito, a gente continuaria e lá a gente encontraria o 32. Né? Mas percebam como há essa dificuldade. Né? Isso aqui é legal e é importante que nesse processo da gente de entender o conceito de velocidade instantânea, é fundamental que a gente comece aqui, que a gente entenda isso, que a gente entenda que a forma de solucionar essa questão da velocidade instantânea ter que fazer ΔT igual a zero lá na forma da velocidade média, para superar essa dificuldade é que a gente usa esse tipo de coisa. Então a gente faz velocidade média com ΔTs cada vez menores, e vê se dá para enxergar algum padrão. Esse é o primeiro método de se calcular a velocidade instantânea que a gente encontrou. Porque aquele que é mais intuitivo, aquele que é mais assim, mão na massa mesmo. Ele não é preciso, ele não é rigoroso, mas ele deu uma ideia. Né? Se a pergunta era calcule, né, ou apresente uma conjectura, uma desconfiança de qual deveria ser essa velocidade média, então a gente poderia se dar por satisfeito aqui. Mas a gente não quer parar aqui. A gente quer, de alguma forma, né, encontrar algum argumento, alguma coisa, alguma manipulação matemática que nos permita cortar esse caminho que seria infinito desse ponto de vista para algo que, em uma quantidade finita de passos, eu consiga bater o martelo e dizer com certeza, essa velocidade instantânea é 32 pés por segundo, e eu não estou me baseando puramente nessa experimentação. Então, o objetivo passa a ser, a partir desse momento, conseguir dar um pouco mais de rigor a isso. Conseguir apresentar um argumento mais sólido do que esse, para dizer que essa velocidade média aqui é 32. Tá bom? Então, esse é o próximo passo que a gente tem que dar a partir daqui. Tentar estabelecer algum método, né, e assim, o que a gente conhece mais antigo, né, que caminhou nessa direção, é um método que é devido a Newton. Foi Newton que apresentou esse argumento que eu vou tentar trabalhar aqui com vocês agora, de como superar essa dificuldade dessa questão aqui de teria que encolher até o infinito esse negócio para conseguir chegar no valor exato. Bom, essencialmente, a sacada o pessoal deu o ok aí, beleza, gente. A sacada do Newton foi essencialmente a seguinte, olha, então a questão é, né, nós temos aquela expressão para velocidade média, eu vou reescrevê-la aqui, então velocidade média é y de t mais delta, de 1 mais ΔT, né? A gente quer calcular essa velocidade média em 1, essa velocidade instantânea em 1, e então vai ser essa expressão quando o t for 1 mais ΔT. Então eu já vou colocar direto aqui assim, ó, 16 vezes 1 mais ΔT ao quadrado menos, né, menos y de 1, ou seja, a distância foi percorrida até no instante 1, que é 16. Tudo isso dividido por ΔT. Qual foi a ideia de Newton? A ideia de Newton foi, vamos tentar manipular essa expressão toda. Então lembra, aqui, esse ΔT, ele não pode ser zero, mas os valores que ele vai assumir serão muito, muito, muito pequenos, muito, muito próximos de zero, certo? A ideia que Newton teve foi a seguinte, ó, vamos
vamos manipular essa expressão, né, de modo que a gente consiga substituí-la por alguma expressão mais simples. E com essa expressão mais simples, a análise vai ficar mais clara do que a gente vai querer fazer. Então, a ideia dele foi a seguinte, ó. Bom, manipular é manipular algebricamente, usando aquelas coisas que vocês aprenderam, né? Aqui, por exemplo, eu posso colocar esse 16 em evidência. Eu posso abrir esse quadrado, né? Posso fazer esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de manipulação aí que ele propôs que se fizesse, de modo a tentar simplificar a expressão de alguma forma. Então, fazendo esse tipo de manipulação, aqui, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, eu vou colocar o 16 em evidência, colocar o 16 em evidência, então aqui vai ficar 1 mais ΔT ao quadrado menos 1, certo? Só que esse 1 mais ΔT ao quadrado eu já vou abrir aqui, né? Efetuar esse quadrado aqui, e aí vocês confirmem para mim se é isso mesmo. Então, quadrado do primeiro, né? 1 mais 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, mais ΔT ao quadrado do segundo. Tudo isso menos 1, né? 1 porque eu coloquei o 16 em evidência lá fora. E tudo isso dividido por ΔT. Ok? Confiram aí e me deem um ok se estiver tudo certo. Então, ó, coloquei esse 16 em evidência e esse quadrado eu abri, né, usei aqui o produto notável, beleza, então tudo ok. Agora, a gente olha para essa expressão aqui dentro do colchete e vê se há algo que possa, se há algum cancelamento, se há alguma coisa que vai melhorar a cara dessa expressão de alguma forma. E aí, se a gente olha bem, a gente percebe que há um cancelamento aí que vai acontecer, né? É justamente esse cancelamento aqui, né? Tem um 1 aqui e tem um menos 1 aqui. Né? Esse 1 menos 1 deu 0. Isso é uma coisa que sempre que a gente estiver manipulando essas expressões para velocidade média, de alguma forma, em algum momento, esse tipo de cancelamento vai aparecer, fatalmente. Tá? Isso vai aparecer. A questão toda, quando a gente faz essa manipulação, claro, o tipo de manipulação que a gente vai fazer depende muito de que função a gente tem aqui, de que expressão a gente tem ali, mas no fim das contas, a gente sempre vai estar, na hora de fazer essa manipulação, buscando esse tipo de cancelamento. Ele vai acontecer de alguma forma. A gente sempre vai tentar ir atrás dele. Tá? Essa que é o pulo do gato aqui. Uma vez que a gente consegue esse cancelamento, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Aqui vai ficar, então, 16. E aí, lá dentro agora, isso aqui cancelou, então ficou 2 vezes ΔT mais ΔT ao quadrado. Nessa expressão que ficou aqui, concordam que eu posso colocar ΔT em evidência? Eu tenho ΔT multiplicando aqui na primeira parcela e tenho ΔT também multiplicando na segunda. Então eu posso colocar ele em evidência. Né? Então eu já vou fazer isso, aproveitar aqui a mesma linha e vou pôr esse ΔT em evidência. E a gente vai ver o que vai sobrar aí. Então o que vai sobrar aqui vai ser 16 vezes ΔT vezes 2 mais ΔT. É isso que vai sobrar. Não posso esquecer, né? Dividido por ΔT. Agora, vocês perceberam que tem ΔT em cima e ΔT embaixo? Né? E lembrem que o ΔT a gente já tinha concordado que ó, ele não pode ser zero. Né? Se ele pudesse ser zero, resolveria o nosso problema, mas não pode. Então ele não é zero. Se ele não é zero,
eu posso efetuar esse cancelamento aqui, né? E a hora que eu efetuo esse cancelamento, o que a gente vai encontrar, eu acho que eu vou aproveitar ainda mesmo, para poder ter espaço aqui embaixo. Então, uma vez que eu cancelo esse ΔT, então cancelei, e o que sobrou foi o seguinte, ó. O que sobrou foi 16 vezes 2 mais ΔT. Olhem bem para isso que eu escrevi aqui e me digam se vocês concordam que essa é a expressão que apareceu. Por que deixou de ser ao quadrado? Aqui, imagino que seja o que você está falando, né, Murilo? Nesse quadrado aqui, porque daqui para cá, é porque eu fui apagando por falta de espaço, né? Mas daqui para cá a gente colocou ΔT em evidência. Se é ao quadrado, é porque aqui eu tenho ΔT vezes ΔT. Um desses eu coloquei em evidência. Então só sobrou o outro. Certo? Aqui só tinha um ΔT. Né? Eu tirei em evidência, ficou 2. Aqui tinha ΔT ao quadrado. Eu tirei ΔT, sobrou ainda ΔT. Certo? Legal. Então, todos concordam que no final dessa manipulação que a gente fez aqui, proposta por Newton, a gente chega nessa expressão aqui. Concordam? E aí, aqui que vem o pulo do gato do Newton, né? O Newton vai dizer o seguinte, esse ΔT, ele não é bem pequenininho? Não é bem pequenininho, bem perto de zero? Bem perto de zero, assim, tipo, ridiculamente perto de zero? Então tá bom, então eu vou fazer de conta que ele é zero. E aí ele vai dizer o seguinte, perceba que eu não tenho mais problema eu fazer de conta que o ΔT é zero, que aquele incômodo do zero sobre zero já desapareceu. Então agora Newton dizia o seguinte, a partir de agora eu venho aqui e faço ΔT igual a zero, porque lembra, para calcular a velocidade instantânea eu teria que fazer ΔT igual a zero, só que não dava lá. Aí Newton vai dizer assim, não dava lá, mas aqui dá. Tem algum problema aqui se eu fizer ΔT igual a zero? Tem alguma divisão por zero? Alguma coisa errada aqui quando eu faço ΔT igual a zero? Não. Então, agora eu faço ΔT igual a zero e se ΔT é zero, isso aqui some. E o resultado vai dar 16 vezes 2, que dá quanto? 16 vezes 2? Ora bolas. É o 32 que a gente já estava desconfiado desde sempre. Justamente é o pulo do gato aqui do Newton. Ele chegou nesse momento, ele fala assim, pronto, agora eu vou fazer ΔT igual a zero. E por quê? Porque agora eu posso. Né? Se agora eu posso, eu vou fazer. E porque para calcular a velocidade instantânea, eu tinha que fazer ΔT igual a zero. E no final ele chegou ali com o número. E com esse argumento, ele conseguia calcular velocidade instantânea, inclusive para outros tipos de coisas, não necessariamente só problemas desse tipo aqui. Né? E esse foi um método que ele colocou super eficiente. Vocês concordam que o método é bom? O método é eficiente? Basicamente, a ideia é assim. Eu tenho a fórmula da velocidade média e eu não posso fazer ΔT igual a zero lá, porque se eu fizer vai dar um zero sobre zero, que é uma coisa determinada. Na matemática não faz sentido zero sobre zero. A sacada dele é, antes de fazer ΔT igual a zero, eu manipulo a expressão. Manipulo essa expressão algebricamente, faço os cancelamentos que for possível de encontrar lá. E essa é a parte mais técnica do cálculo de derivada. Eu já estou me adiantando aqui, né, do cálculo de velocidade instantânea. Então eu faço isso, né, faço essas manipulações, até chegar numa expressão que é equivalente àquela, mas que agora não tem mais aquela indeterminação. Até chegar em algo assim, né? 16 vezes 2 mais ΔT. Agora não tem mais problema. Agora sim, você queria fazer ΔT igual a zero? Lá na expressão de cima não podia, mas agora pode. Então faça nessa. Né? E aí?
Vocês acham que é um método eficiente para calcular a velocidade instantânea? Sim ou não? O Newton abrasileirou a fórmula, pois Murilo, é exatamente o que ele fez, né? É, é o famoso acochambrado, sabe aquele jeitinho, né? Mas assim, do ponto de vista prático, a sacada do Newton ela foi genial. Aliás, como era Newton, né? Um tremendo gênio. Mas o Newton ele tinha algumas deficiências, algumas dificuldades, vamos melhor dizer, né? Primeiro, uma era com notação. Newton era horrível com notações, ele não sabia denotar direito as coisas. Leibniz, por outro lado, era ótimo com notações. É por isso que no cálculo, praticamente as notações que a gente usa para as ferramentas do cálculo, para tudo que aparece no cálculo, são as notações de Leibniz, porque elas eram boas. As de Newton eram horríveis. Mas ele era um gênio a despeito disso. E, e uma outra questão aqui também que pega com Newton é que assim, ele não dá a mínima para rigor matemático. Para ele, isso daqui está lindo, isso aqui está perfeito, isso daqui não tem nem como melhorar. Né? Acontece que uma galera aí que vai vir antes, né, vai vir depois, né, de Newton, vai olhar para isso aqui e vai dizer, meu, isso aí, do ponto de vista matemático, é um lixo. Isso aí não tem rigor nenhum. Ainda que ele se reconhecesse a eficiência, né, como o Júlio está dizendo, é eficiente, na prática funciona, mas isso aqui não dá para se defender isso. E por que que não dá? Porque olhem bem para essas igualdades. É que aqui a falta de espaço nos prejudicou um pouco, né? Mas a gente foi fazendo manipulações até chegar no momento em que tinha ΔT em cima e ΔT embaixo. E aí a gente cancelou. Né? Chegamos a esse ponto e cancelamos. Depois disso, a gente chegou numa expressão assim, e aí ao chegar numa expressão assim, a gente pega e diz que ΔT é zero. Né? Ora, você está dizendo que ΔT é zero, mas agora há pouco você acabou de dividir ΔT por ele mesmo e disse que isso dá 1. Porque quando a gente cancela, né, quando você tem uma expressão zona em cima, outra embaixo, e tem uma coisa aqui e outra embaixo que elas são a mesma, e você passa esse cortezinho, né, e aquilo desaparece, é porque isso dividido por ele mesmo deu 1. Né? E se deu 1, 1 vezes qualquer coisa é a coisa, portanto some. Né? Aqui as pessoas detectaram que Newton estava fazendo, como ele chega lá no final da conta, é a mesma conta, perceba a sequência de igualdades, é tudo a mesma coisa. E aí eles percebem que, tá, beleza, essa quantidade que você disse que era zero lá no fim, é a mesma que você disse que ela dividido por ela mesma dava 1. Ou seja, está embutido aqui que Newton está dizendo que zero sobre zero é 1. Só que zero sobre zero não é 1. Zero sobre zero é algo que não tem sentido matemático. Mas, no fim das contas, no final a resposta estava boa, estava coerente, estava adequada. Isso conduzia a resultados que correspondiam às expectativas que a gente tem pelo experimento. Por exemplo, a tabelinha nossa lá. Isso aqui corresponde perfeitamente. A gente vai perceber que vai corresponder perfeitamente sempre. Mas vocês conseguem perceber que há uma defasagem, há um abuso das regras da matemática aqui, quando ele faz isso, porque ao mesmo tempo, numa mesma conta, em que num momento ele pede que o delta t não seja zero, em outro momento ele vai pedir que ele seja zero. Então, por mais que funcione, por mais que seja o mesmo método eficiente, e por mais que dê para calcular derivadas fazendo isso, há algo que não tá muito bom aqui. Há algo que está carecendo de uma explicação melhor. Tem alguma coisa nesse processo que não está legal, precisava melhorar. Vocês conseguem sentir isso? Vocês conseguem perceber esse incômodo nessa conta? Ou o pensamento de vocês está igual ao do Newton? Não, para mim não tem para onde melhorar. Isso aí. Pode falar.
Eu tinha certeza que a resposta que ia vir era essa, Luiz. Né? Tá ótimo. Tá, né? O Felipe tá eficiente, né? Lei do menor esforço. Né? Aí é aquele momento que eu me dou conta que eu não tô dando aula para os menininhos é, sonhadores da matemática, né? Eu tô dando aula para galera que vai, né? Ah, deu certo para um, deu certo para dois, vai dar certo sempre, né? Ó, o provérbio destacado ali pelo Eduardo é muito verdadeiro, né? Se tá fácil, tá incompleto, né? Alguns diriam assim, né? Se tá fácil, tá errado, né? Se algo na matemática tá fácil, é porque tá errado, né? E, e é meio que isso mesmo, assim. Então, assim, se a nossa... Ó, vários aqui estão insistindo na eficiência, né? Sim, tá eficiente. E é por isso... quem que tinha me perguntado lá no começo... Quem tinha perguntado lá no começo sobre... Ah, por que que os livros fazem limite antes de falar de derivada e você falou que era melhor fazer derivada primeiro? Eu me esqueci o nome da pessoa que perguntou. Eu posso voltar lá na conversa, mas o Renato. Obrigado, Renato. É, a Eva está dizendo, se fosse na matemática seria complicado provar isso bonitinho. Né? É, é justamente isso. A matemática ela sempre busca o seu rigor, ela sempre busca o seu formalismo. Do ponto de vista matemático, isso aqui está inconcebível. É isso que é importante a gente entender. E é por isso que não parou aqui, é por isso que evoluiu para além disso. Né? Então, respondendo à pergunta do Renato lá do começo, por que os livros fazem limite primeiro? E por que você acha que derivada deveria vir primeiro? Bom, eu acho que derivada deveria vir primeiro porque o conceito de derivada ele é mais intuitivo. Então, deixa eu já aproveitar aqui o gancho, né? O que é derivada? Derivada é taxa de variação instantânea de algum tipo de movimento. Então, se o movimento diz respeito à distância, como era o caso do nosso exemplo, né? Y igual a 16t quadrado é a lei que descreve o movimento de queda livre, é a distância em função do tempo. Então, calcular a taxa de variação instantânea desse tipo de movimento, nesse caso, é sinônimo de calcular a velocidade instantânea. Né? Mas se eu tivesse, por exemplo, como lei, algo que descreve a velocidade de um objeto em termos do tempo, eu ainda poderia falar de taxa de variação instantânea da velocidade. Agora, se velocidade é a taxa de variação da distância ou da posição, o que é a taxa de variação da velocidade? Consegue me responder? Não sei se a pergunta ficou clara. Quem é a taxa de variação da velocidade? Qual é a grandeza que mede o quanto varia a velocidade? A aceleração, perfeito. Então percebam que, então, de novo, o que a gente vai chamar de derivada? O que vai ganhar esse nome derivada na matemática? Derivada é o nome que a gente dá para aquilo que representa, na verdade, taxa de variação instantânea. E é instantânea, tá? Então, se é taxa de variação no instante, instantânea, a gente vai chamar de derivada, certo? Então, derivada ela pode ser velocidade instantânea quando a lei que estamos analisando descreve distâncias. Ou a derivada também pode ser aceleração, quando a lei que estamos estudando descreve velocidade. Isso está claro? O que a gente chama de velocidade? Me deem um ok. Para a gente entender só conceitualmente o que a palavra derivada significa. Bom, a Ashla disse a derivada é a taxa de variação instantânea porque o coeficiente angular de uma reta é uma variação. Vamos esquecer essa parte do coeficiente angular de reta, por enquanto, tá bom? A gente vai chegar nesse ponto, esse ponto é crucial. Mas por enquanto a gente vai deixar isso de lado. A Rafaela disse que se perdeu, então vamos voltar um pouco.
Fernanda, é agora que o povo de Biológica chora? Antes agora do que mais tarde. Então, melhor a gente já chorar agora, e aí a gente já supera e já resolve isso, tá? Mas se precisa chorar, vamos chorar, entendeu? Eu choro junto aqui também, a gente chora junto, tá? Então, vamos voltar. Então, assim, primeiro, até no ponto de velocidade instantânea e essa conta que fizemos para chegar na conclusão de que a velocidade instantânea desse objeto em questão é 32 pés por segundo. Estávamos ok até aí? Ok, beleza. Então até aí estamos ok. Então, vamos assim, por um momento, parar nesse ponto e vamos considerar apenas essa ideia da velocidade, tá bom? Vamos nos ater apenas a essa questão da velocidade. E aqui, velocidade, vocês conseguem sentir, perceber que está ligada à variação que acontece aqui? Isso aqui representa uma variação de distância, né? À medida que o tempo passa, aquele objeto que foi soltado foi soltado no ar, ele cai. Portanto, a distância que ele percorre varia, está variando junto com o tempo. Se a distância varia, é porque há uma variação, há uma mudança acontecendo, no caso aqui, na distância, certo? O que a velocidade faz? Quando há uma mudança, uma variação na distância, a velocidade vai dizer qual é a taxa em que essa variação está acontecendo. Ou seja, a velocidade vai dizer se a distância está mudando rápido ou está mudando devagar. Quando a gente diz, você está lá no carro e o carro está em movimento, portanto a distância que você está percorrendo em termos do tempo, ela está variando, não está? Quando que a gente diz, ó, esse carro está muito devagar, né? Essa pista aqui é para correr a 110, você está a 50, né? Essa coisa está muito devagar é um conceito que está ligado a quê? Ou então, ó, essa pista é 110, você está a 200. Então você está muito rápido. Isso de estar muito devagar ou muito rápido são qualidades que estão atreladas a um parâmetro, a uma grandeza. E que grandeza é essa? Grandeza está atrelada a isso de estar rápido ou estar devagar. O que mede estar rápido ou estar devagar? Quer dizer, qual é a referência para a gente poder dizer se está rápido ou está... Quem que mede isso? O quão rápido ou quão devagar está? A aceleração, ela vem um passo depois. Ó, o pessoal está dizendo velocidade. Quem mede o quão rápido ou quão devagar está é a velocidade. O que o velocímetro do carro marca é a aceleração ou é a velocidade? O que o velocímetro do carro marca é a aceleração ou é a velocidade? Velocidade. Isso está claro, né? O velocímetro marca a velocidade. E quando a gente olha lá, quando a gente vai dizer, ó, esse carro está muito devagar, você está se pautando em quê para dizer que ele está devagar? Na velocidade ou na aceleração? Concordam que é a velocidade? Por quê? Porque o limite é 110, você está a 40, né? Está a 40 lá na Washington Luiz, né? Pô, você está muito devagar. Mas para poder dizer que está muito devagar, o parâmetro que você está usando aí é a velocidade, né? É a velocidade que me permite dizer se está devagar ou se está rápido. Né? A aceleração vai entrar quando, olha, eu estou a 40 na Washington Luiz, aqui a velocidade é 110. Então eu preciso chegar a 110. O que vai me levar de 40, da velocidade 40, para a velocidade 110? Agora sim é a aceleração. Mas a aceleração só vai aparecer a hora que eu promover uma mudança de velocidade. Eu estou a 40, né? A pista é 110, então vão me cacetar aqui atrás se eu continuar a 40. O que eu vou fazer? Eu vou pisar no acelerador e vou acelerar, né? A expressão é justamente essa que a gente usa. Eu vou promover uma aceleração.
Porque aí, quando eu promovo uma aceleração, eu estarei promovendo uma mudança, uma variação na velocidade. Então, quando eu vario a velocidade, eu tenho automaticamente aceleração. Agora, suponha que eu esteja com o meu carro lá na Washington Luiz a 100 por hora. E eu deixei meu carro a 100 por hora, não estou mudando a velocidade. A velocidade está, portanto, constante. Né? Significa que a minha posição está variando? A distância que eu percorro, se eu estou a 100 km por hora, a distância que eu percorro está mudando? Sim. Né? Se eu estou a 100 por hora, o carro está em pleno movimento. E o que está caracterizando essa variação no meu movimento? É justamente a presença da velocidade. É a velocidade que está captando a variação da distância que eu estou percorrendo. É a velocidade que faz isso. E é a velocidade que vai dizer se a minha distância está variando pouco, e portanto a velocidade está baixa, ou se a minha distância está variando muito, e portanto a minha velocidade está alta. Então, é a velocidade que mede a taxa de variação da distância. É a velocidade que faz isso. Então, velocidade é a taxa com a qual a distância ou a posição varia. Isso está claro para vocês? Deem um ok se está claro. Sim. Então, quando eu tenho velocidade? Quando eu vario a minha distância. Né? Se eu vario a minha distância, eu tenho velocidade. E a velocidade está intimamente atrelada, na verdade, a velocidade é a taxa com a qual eu estou variando a distância. Se a minha distância está variando pouco, é porque a minha velocidade está baixa. Se a minha distância está variando muito, é porque a minha velocidade está alta. Portanto, é a velocidade que mede essa taxa de variação. Tá bom? Essa palavra taxa, talvez, não sei se é ela que está incomodando vocês, mas a palavra taxa, ela vai captar isso. Assim, é meio que assim, dá um parâmetro do quanto está variando. Né? Eu sei que está mudando. Eu estou com o carro ali em movimento, a distância está mudando. A velocidade vai dizer, assim, vai dar um senso de se está mudando muito, se está mudando pouco. Né? Vai dizer a que taxa está mudando. Está mudando rapidamente? Está mudando lentamente? Né? Se eu estou com o carro ali a 30 por hora na Washington Luiz, ela está mudando muito lentamente para os parâmetros ali, para os padrões daquele lugar. Se eu tiver a 200, ela está mudando muito rapidamente para aqueles parâmetros. Mas é a velocidade que vai determinar a que taxa a distância está variando. Ficou claro, gente, para vocês? Esse ponto, sim, por mim a gente pode esgotar aqui desde que isso fique claro. Né? A gente pode continuar depois, mas o essencial é que essa ideia fique clara para vocês. Ficou? Beleza. Da mesma forma, o meu exemplo conseguiu deixar claro para vocês que, assim como a velocidade é a taxa com a qual a distância varia, a aceleração é a taxa com a qual a velocidade varia. Ficou claro isso? Né? Se eu tô lá a 40 no Washington Luiz, preciso chegar a 110, vou ter que promover uma aceleração, né? Vou ter que pisar no acelerador. Pisei no acelerador, a velocidade começa a aumentar. Né? Ou seja, ela está variando, está variando. Se ela está variando segundo uma taxa. Tem uma taxa de variação. Né? Essa taxa de variação com a qual a velocidade está variando é o que nós chamamos de aceleração. Certo? Aceleração, portanto, é a taxa com a qual varia a velocidade. Agora vocês percebem que, dado uma grandeza qualquer, pode ser distância, pode ser velocidade, pode ser em outros contextos, né? Pode ser outras coisas. Eu poderei associar a essa grandeza, eu poderei pensar, segundo essa grandeza, eu posso me perguntar, a que taxa de variação essa grandeza está variando? Vocês conseguem perceber isso? Né? Sei lá, se eu estiver falando de dinheiro investido, né? Dinheiro investido, tá lá. Eu não posso falar de a que taxa, quer dizer, um dinheiro que está investido, ele, suponha, na bolsa de valores, ele vai estar variando, né? Praticamente nunca
o valor que você tem num dia lá na Bolsa de Valores vai ser o mesmo que você tinha no dia anterior. Ele vai mudar o tempo inteiro. Faz sentido se perguntar a que taxa essa quantidade de dinheiro está variando, né? Inclusive ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Eu posso tanto ganhar dinheiro na bolsa como também posso perder dinheiro na bolsa. Mas há uma taxa, né? Há uma taxa de variação aí envolvida, né? Há uma taxa de variação envolvida quando eu falo de distância. Lá a gente chama de velocidade. Há uma taxa de variação envolvida quando eu estou mirando a velocidade. E lá, nesse contexto, eu chamo de aceleração. Agora, como eu vou chamar quando for um contexto geral, quando eu não estiver especificando que tipo de movimento eu estou falando? Eu não sei se é distância, eu não sei se é velocidade, eu não sei. É simplesmente uma lei que pode descrever qualquer tipo de movimento. Essa lei eu posso me questionar. Qual é a taxa de variação dela? Pois quando eu estiver falando de algo geral, de algo que eu não estou especificando se é distância, velocidade, se é aceleração, eu também poderia falar de taxa de variação da aceleração, não poderia? Né? A gente só não deu um nome na física para qual é a taxa de variação da aceleração, né? A, a aceleração da aceleração, né? A gente não usa uma expressão assim. Mas eu posso falar de taxa de variação da aceleração, sem nenhum problema. Assim como eu posso falar de taxa de variação de qualquer coisa que eu possa expressar, qualquer movimento, né, em essência. Então, quando eu estou falando assim, quer dizer, qual é o nome que a gente utiliza para representar todas essas taxas de variação? Qual é o nome que vai representar todas elas? Pode ser quando for velocidade, quando for aceleração, quando for qualquer outra coisa. O nome que a gente vai usar para representar essas taxas de variação é derivada. Rafaela, Fernanda, Eduardo, que é o pessoal que. Quem mais, né? Que falou que ficou complicado. Me digam, melhorou alguma coisa ou continua nebuloso? Preciso do feedback de vocês. Melhorou, deu bom, ótimo, legal, é isso que a gente está querendo. Tá? É desmistificar essas ideias o máximo possível. Bom, então, quando você ouvir falar de derivada, sempre que você ouvir falar de derivada, sempre que você se deparar com essa palavra, né, a matemática, né, claro, a gente está falando, primeiro, existe algum movimento acontecendo. Algum movimento está acontecendo. Esse movimento está sendo descrito por alguma lei, por alguma regra, que no fim das contas, né, vai ser pela linguagem matemática para isso, que é a função. E aí essa lei, a gente vai estar querendo se perguntar a que taxa ela varia. Quanto é? Ela varia rápido? Ela varia devagar? E é por isso que a gente está preocupado em falar de derivada disso. Porque se eu entender a derivada disso, eu estarei entendendo a que taxa aquilo varia. A que taxa esse movimento acontece. Olha, está acontecendo um movimento aí, né? Está acontecendo um movimento de pandemia. Tem um vírus sendo disseminado. A que taxa isso está sendo disseminado? Né? E, enfim, a gente pode se perguntar isso para uma porrada de outras coisas. E sempre que a gente estiver preocupado com esse tipo de coisa, quanto está variando? Está variando rápido? Né? Será que o número de pessoas infectadas aumenta muito diariamente? Perguntas como essa são respondidas quando a gente entende que isso se trata de taxa de variação. Quem vai responder isso é a derivada. Ok, gente. Que mais? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Algo que queira complementar? Beatriz, eu não entendi por que no final eu posso considerar ΔT igual a zero, porque para mim a condição para chegar naquela expressão era ΔT ser diferente de zero. Beatriz, você está certíssima. E o ponto que você está tocando é o cerne da questão toda. Quer dizer, essa conta aqui que o Newton apresentou, ela é falha
E por que ela é falha? Justamente por isso que, que, que você está falando. Né? Em algum momento a gente precisa que o ΔT seja diferente de zero. E em outro momento a gente vai fazer ele ser igual a zero. Isso é uma incompatibilidade. Né? O cálculo é justamente o que causa inconsistência. Sim, sim, Rafa, é justamente o que causa inconsistência. Tá? É por isso que só isso aqui não deu para parar aí. Né? Tá, mas aí, só para a gente concluir, o que vai resolver esse problema? Esse problema de uma hora o ΔT não é zero, outra hora ele é zero. O que vai resolver, o que vai pôr um ponto final nisso, o que vai dar um rigor matemático para isso, vai tirar essa inconsistência, é justamente o limite. Então, para que o limite serviu? O limite serviu para tampar, para resolver uma deficiência que foi deixada no cálculo da derivada. A noção de derivada ela foi bem aceita, o cálculo de derivadas foi bem entendido, mas havia uma incongruência nos seus argumentos. O limite serviu para resolver essa incongruência. Com o limite, a gente consegue dar uma resposta para isso. Essa coisa que a Beatriz está falando, de uma hora não é zero, outra hora é zero, é o limite que vai pôr um ponto final nisso. É o limite que vai dar uma resposta e a gente vai dizer, ah, agora sim. Certo? Agora, voltando lá para a gente fechar agora, para responder a pergunta do Renato. Por que, Renato, que eu acho que derivada tem que vir antes de limite? Porque a ordem em que as coisas aconteceram foi justamente assim. A gente não inventou o conceito de limite e depois, olha, o que a gente faz com isso? Ah, a gente pode calcular a derivada. Não. A gente quis calcular a derivada, e a gente precisava calcular a derivada, e a gente aprendeu a calcular a derivada. Só que na hora de calcular a derivada, havia uma inconsistência, que é a que a Beatriz apontou aqui pra gente. Para resolver essa inconsistência, é que se evoluiu até o ponto de criarmos, de inventarmos o conceito, a definição de limite. É com essa definição que a gente vai fechar a noção de derivada e deixá-la matematicamente falando bem precisa. Tá bom? Então, por essa razão, para mim é muito nítido que faz muito mais sentido a gente começar trabalhando com derivada, desse ponto de vista mesmo, mais intuitivo, menos rigoroso, porque foi assim que aconteceu historicamente. Porque isso é mais intuitivo do que... Se eu chegasse aqui dessa definição de limite para vocês, a Fernanda falou que estava chorando agora, se fosse definição de limite, ela não estaria chorando, ela estaria já assim, né? Em depressão, coitado. Né? Porque a definição de limite é é um horror aquilo, é um horror. Não sei quem já teve a curiosidade de dar uma espiada, mas faça isso só para você se sentir. Você vai olhar para aquilo e vai fechar o livro na hora. Vai assim, vamos assistir Netflix. Entendeu? É justamente isso, Renato. Limite é intuitivo, mas a definição formal de limite é o que de menos intuitivo existe na matemática. Tá bom? Então, é por isso que faz mais sentido, para mim, começarmos com derivada. Porque a gente consegue trabalhar o conceito de derivada sem esse rigor, a gente já vai aprender a derivar da ponto de vista prático, e à medida que a gente for amadurecendo essa ideia, aí a gente vai conseguir ganhar casca para poder encarar a definição de limite.